Gente, boa noite a todos. Mais uma vez, né? Estou aqui, então eu já cheguei à conclusão. Eu tenho muita necessidade de aprender, né? E esse estudo, para mim, ele é muito importante porque, no meu ponto de vista, retrata principalmente a mim, porque ele nos ensina a repensar aquilo que nós já estamos cansados de ouvir, mas a gente ainda não consegue interiorizar plenamente e fazer uso do Evangelho. A cada passagem do Evangelho parece que é uma coisa nova, mas na verdade não é uma coisa nova. Nós estamos sempre ouvindo, de repente, as mesmas coisas, mas ainda não conseguimos interiorizar plenamente. Por quê? Porque nós somos extremamente imperfeitos, vaidosos, orgulhosos, nos julgamos o dono da verdade. E esse capítulo do Evangelho, capítulo 10, ele retrata exatamente isso. Bem-aventurados misericordiosos. E até o assunto que começamos a conversar ainda há pouco tem um pouquinho de relação com isso. Eu vou ler o primeiro parágrafo, que é o item 9, e aí depois eu começo, porque eu, como professora, a gente é muito presa ao que a gente estuda, né? E aí a gente fica preso ao texto. No capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os que são misericordiosos. Mais uma vez, dando ênfase à caridade, porque fora da caridade não há salvação. No capítulo 9, eu vou ler o parágrafo, o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podeis tirar o argueiro do vosso irmão. Mateus 7,3, versículo 5. Aí ele começa duro. Uma das insensatez da humanidade é ver no outro todos os erros. Eu me incluo nisso, principalmente. Esquecemos de ver os nossos. Por quê? Porque na maioria das vezes nós nos julgamos o dono da verdade. Eu sempre o certo, eu sou sempre o correto, eu não admito que ninguém opine. Às vezes a pessoa está do nosso lado, quer nos ajudar, quer nos dar a opinião, mas eu não aceito. Não aceito porque eu sou, entre aspas, um pequeno ditador autoritário. E a gente só aprende quando a gente ouve uma opinião. Eu aí abro aqui um parênteses. Eu dava aula de língua portuguesa. E aí eu dava a língua portuguesa, tem que trabalhar com texto, né? Interpretação e gramática. Então eu fazia a prova, eu pegava mais geralmente no 9º ano. E aí fazia a interpretação, eu fazia já o gabarito das respostas para correção. Mas quantas vezes o aluno me dava uma resposta que eu não esperava? Não estava dentro do meu gabarito. Eu aí tinha que parar e falava, não, peraí, eu vou pensar, essa resposta dele também é um ponto de vista, eu posso aceitar essa resposta. Então, às vezes, os alunos vinham conversar comigo, eu dizia, não, mas eu também posso aceitar sim, porque a gente tem uma resposta pronta. Às vezes, até no vestibular da UERJ, por exemplo, teve um ano que caiu aí uma questão, não me lembro bem,
os alunos aí entenderam aquela questão, a banca, ela organizou aquela resposta por um jeito, mas alguns alunos foram para outra direção. Então, a gente tem que ter essa abertura para analisar aquela resposta que está sendo dada. Bom, eu não pensei nessa hipótese, mas eu tenho que considerar que essa hipótese também é certa. Mas a gente faz isso? O que a gente faz? Não botou a resposta que eu quero, vou dar 0, não vou considerar. Entenderam? Então, a gente tem que ter reflexão nas coisas que a gente faz. E isso trazendo para a nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vai vendo essas questões. Então, é aqui onde ele bate, né? Que a gente fica vendo só o defeito do outro, pô, fulano é isso, fulano é aquilo, mas a gente esquece de olhar os nossos defeitos. Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta que ele aponte, você tá isso, você tá... Ninguém aceita, inclusive eu. Entendeu? Então é isso que ele, nesse ponto, ele vem falar. Como é que eu vou tirar a trave do olho do outro se eu não estou tirando a trave de mim mesma? Se eu não estou procurando tirar ou amenizar, porque ninguém também fica santinho de uma hora para outra. É isso que ele faz aqui. Aí ele diz, ele chama-se hipócritas. Primeiro, temos que olhar para dentro de nós mesmos, para ver o que está acontecendo, para que possamos fazer essa mudança. Não, peraí, eu estou sendo muito radical nas minhas opiniões. Eu tenho que fazer outras considerações. Isso acontece também, por exemplo, quando a criança está aprendendo a fazer conta de dividir, que as crianças geralmente, né, têm dificuldade. Aí, geralmente, professor uns já ensinam pelo método direto, tal, mas tem criança que não consegue. Então, vai naquele outro método que nós aprendemos lá atrás, né? Vamos fazer assim para a criança. Depois a criança consegue fazer analogia e ela passa para o método rápido. Então, tudo isso depende de quê? Da nossa boa vontade em considerar a caminhada do irmão que está ao nosso lado. Porque nós queremos que todo mundo pense igual a nós, que tenham o nosso ponto de vista. E, às vezes, o ponto de vista do outro, que é completamente diferente do meu, também é aceitável e, às vezes, até melhor do que o meu ponto de vista. Mas eu, na minha vaidade, no meu orgulho, eu não vou admitir que ele tenha um ponto de vista diferente do meu. Não vou admitir. Eu é que sou a dona da verdade. Então, é isso que ele está aqui o tempo todo chamando a nossa atenção. Para julgarmos o nosso semelhante, nós temos que nos colocarmos no lugar dele. Porque quando nós somos os juízes, nós somos muito severos nos nossos julgamentos. Mas será que, se fosse eu a ser julgada, eu usaria tanta rigidez com aquele companheiro ou com aquela companheira? Será que eu não daria uma amenizada? Porque a gente se reporta, eu gosto muito de citar exemplos, porque a gente aí concretiza mais as ações. Por exemplo, todos nós, a maioria aqui tem filhos, né? Quando o nosso filho faz alguma coisa errada, nós chamamos, logicamente, atenção. Mas, se for o filho do vizinho que faz aquela ação, o que a gente faz? A gente casca mais. A gente julga com mais severidade. Não é? Por quê?
Poxa, viu o filho do outro, fez isso? Agora, mas ele fez, foi o meu filho. Ele fez, porque estava desorientado. Coitado. Realmente, tanto o meu quanto o outro estavam desorientados quando fizeram alguma coisa errada. Mas na hora que eu vou exprimir meu julgamento, eu vou dar uma amenizada no meu. Então, o que ele fala aqui? Que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Quem é que se coloca aqui? Ninguém, né? Por quê? Porque é difícil. Aí ele diz assim, nós temos que nos despir e ir penetrar no nosso interior. Poxa, se fosse eu que fizesse isso, como é que eu agiria? Eu teria o mesmo padrão de julgamento que eu estou usando com o meu próximo? Claro que não. Quando eu julgo a mim mesma, no caso, eu vou dar uma amenizada. Eu vou me desculpar com mais facilidade. Mas se o outro faz, eu vou julgar com mais severidade. Isso não sou eu que estou falando, não. Estou seguindo aqui. Eu achei, assim, muito interessante isso. Porque quem é que faz isso? Eu não faço. Não é? A gente faz. Então, a gente precisa, através dos ensinamentos que chegam para nós, a gente precisa repensar as nossas ações, os nossos julgamentos, né? E aí, ele diz assim, o que nos leva a ter esse julgamento severo com os outros é o nosso orgulho, porque ele ressalta bem, como na outra vez que eu fiz o estudo, ele ressalta bem que o orgulho é a pior das dificuldades que temos para poder evoluir como espírito imortal que somos. Porque o orgulho nos deixa temporariamente cegos, não nos deixa raciocinar com lógica para que possamos também aprender um pouco daquela situação. Porque ele diz aqui, nós temos que nos transportar para fora de nós mesmos, né? E dizer, se alguém fosse me julgar, como essa pessoa me julgaria? Eu teria algum benefício? Ou seria penalizado com muita rigidez? Da mesma maneira que eu estou penalizando o meu semelhante. E ele ainda fala mais do orgulho nesse pedaço. E o orgulho leva a gente a dissimular os nossos defeitos. Verdade, eu parei para pensar. Por quê? No meu orgulho, eu não me deixo ver que eu sou pretensiosa, que eu sou vaidosa, que eu sou autoritária. Não deixo. No meu orgulho, eu tenho que ser, por exemplo, autoritária para não deixar o negócio desandar. Porque se eu for benevolente, se eu for procurar entender um pouquinho mais os outros, vai virar bagunça. Mas, às vezes, aquilo é uma desculpa que eu estou usando. Às vezes, eu preciso, sim, ter um rumo, mas eu preciso também saber ouvir o outro. E a gente não sabe ouvir o outro, né? A gente não sabe. E aí, ele diz que essa insensatez de sermos tão orgulhosos, ele faz oposição à verdadeira caridade. Por quê? Porque a verdadeira caridade é simples, é humilde e tem benevolência com seus semelhantes. E às vezes, quando a gente passa na rua, quantas vezes? Às vezes tem uma criatura, um exemplo, pedindo uma esmola. A gente fala, devia estar trabalhando.
Está aí com essa criança para comover. Eu não dou esmola. Não quer dar, não dê. Mas a gente sabe da situação daquela criatura. Por que ela está ali? Será que ela tem com quem deixar aquela criança? Não é? Às vezes ela está ali num ato de extrema necessidade. E dentro das condições dela, é o que ela achou que ela poderia fazer. Por quê? Porque nós que estudamos um pouquinho a doutrina espírita, também entendemos que estamos, cada um de nós, em diferentes graus de evolução. Claro que aqui na Terra, todos já sabemos, é um país de prova, é um planeta de prova e expiações. Somos todos imperfeitos. Mas dentro da nossa encarnação, cada um está dentro das suas possibilidades, merecimento, esforço, procurando aprender um pouquinho mais, para na próxima encarnação a gente vir numa condição melhor. Não vamos vir santos, né? Mas a gente sabe que a Terra está em transformação, vai passar, já começou, a ser um mundo de regeneração, a condição do planeta já começou a mudar, porque atualmente é de provas e expiações, e a gente está dentro desse contexto procurando acompanhar, não é? Então, a gente não tem esse olhar benevolente com o nosso semelhante. O que nós fazemos? Nós só cascamos. Pô, fulano é isso, fulano é aquilo. E quando alguém é um pouco mais benevolente, não julga com tanta rigidez, é taxado de bobo, disso, daquilo. Ah, fulano é boba, tem pena de todo mundo. Porque a pessoa, como Chico Xavier, já está, às vezes, num grau de desprendimento, Irmã Dulce, né? A Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, já está num grauzinho mais de evolução, que entende que aquele irmão é um irmão necessitado. Ele está ali precisando de ajuda. Não está precisando de julgamentos. Mas a gente não faz isso. A gente só malha. Não, é preguiçoso. É isso, é aquilo. Não entendemos que cada um está num grau de evolução. Né? É como numa sala de aula, você pega uma turma, você tem os alunos excelentes, tem os bons, tem os quase bons, tem o regular, tem o fraco e tem muito fraco. Você tem uma mistura dentro da sala de aula para você lidar com esses alunos. E assim, no meu ponto de vista, somos nós, a humanidade. Cada um está caminhando de acordo com o que ele conseguiu aprender das religiões, dos ensinamentos que ele recebeu dos seus pais. Uns não receberam nada, né? Uns não receberam nada. Então, o que eles podem dar? Pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. E aí, ele fala da caridade orgulhosa também, que é um contrassenso, e se opõe à verdadeira caridade. Porque a caridade orgulhosa é aquela que é feita com ostentação. Ah, eu doei não sei quanto, mas bota lá. Bota lá a doação do seu Jacó. Aí bota na fita de inauguração lá do que ele ajudou. Isso não tem valor nenhum. A caridade, esse capítulo do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, é o tempo todo ele falando da caridade. Porque já aquele ditado, né? Fora da caridade não há salvação, né? Aí fala mais, o homem presunçoso crê na importância da sua personalidade, na sua supremacia, das suas qualidades, etc. Não consegue ter a abnegação de ressaltar o bem que outras pessoas fazem.
Quando aparece algum benfeitor sincero, espontâneo, que não quer aparecer, aquilo incomoda aquele que é extremamente vaidoso. Ele não gosta. Poxa, fulano, tá vendo? Não quis aparecer, mas... Então, ele, na verdade, fica com ciúme, não sei. Inveja, não sei, né? E aí ele volta a ressaltar que o orgulho é o pai de todos os vícios que temos, né? É a negação de todas as virtudes e que move ainda hoje, olha só, hein? Move, quer dizer, impulsiona ainda hoje todas as nossas ações. Ele fala as ações humanas. Então, tudo que nós fazemos ainda é movido pelo orgulho. Razão pela qual Jesus se empenhou em combatê-lo. Um dos objetivos primordiais do Cristo foi combater o orgulho, pois ele é o maior obstáculo à nossa evolução enquanto espíritos. Aí ele volta a falar: não julgueis para não serem julgados. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Quando a gente, às vezes, está debatendo algum tema, aí a pessoa fica meio zangado e fala: atire a primeira pedra, não foi quem Jesus falou. Aí ele volta: não julgueis para não serdes julgados. Porque seremos julgados conforme a intensidade que dermos ao julgamento dos outros. Então, se eu julgo meu semelhante com muita rigidez, com muita severidade, na hora do meu julgamento, lá em cima, eu vou ter esse tipo de julgamento também. Então, a gente tem que se lembrar que, da mesma forma que eu estou julgando o meu semelhante, eu também serei julgada. Quem é que se lembra disso? Ninguém, inclusive eu. Né? A gente só julga. O Brasil perdeu a Copa porque devia fazer isso, devia aquilo. Meu time perdeu. Quem é fanático? Meu time, porque é o técnico. Todo mundo julga, não é? Somos imperfeitos. Mas aí ele lembra que na hora do nosso julgamento, não é aquele julgamento final como as religiões pregam, né? Que vai ter um dia específico para o juízo final. Não é isso. Quando desencarnamos e vamos lá, passado o nosso momento de turbilhão, de perturbação, vamos fazer uma avaliação. Nós somos avaliados pelos nossos atos. O que fizemos? Né? E será que nesse julgamento, nessa prestação de contas, eu não chamaria de julgamento, nessa prestação de contas que todos nós teremos quando desencarnamos, será que será usada tanta rigidez quanto eu usei para julgar o meu semelhante? Né? Essa é uma pergunta que fica. Aí ele volta: não atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, porque usaremos a mesma medida, seremos julgados de acordo com a mesma medida que usamos para julgarmos os outros. Aí já me deu medo, hein? Olha, que dá um medinho, hein? Né? Pô, eu fui muito né? Aí eu parei assim: caramba, será? O que vai acontecer comigo? A gente pensa, a gente reflete, né? Será que eu fui muito rígida nas minhas opiniões, nos meus debates? Será? E quando eu for, como é que vai ser comigo? Aí a gente fica até com um pouquinho de medo, não fica? Eu fico. Bom, aí ele fala assim: não julgueis a fim de não serdes julgados. Sereis julgados, já falei, conforme houver de julgar os outros. Empregar-se-á a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros.
Olha só o que ele diz, né? Usarão conosco a mesma forma que nós usamos com os nossos semelhantes. Bem verdade, né? Bem um fator que nos leva à reflexão. Aí eu vou ler essa parte que eu também, todo mundo conhece a passagem da mulher adúltera. Aí, no meio do povo, no meio da praça. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a sua opinião? Perguntando para Jesus. Diziam isso para o tentarem e terem o que acusá-la. Queriam mostrar que ela era culpada, que estava incumbida num grande pecado. Porém, Jesus, abaixando-se, entrou a escrever no chão. Jesus, no meio da multidão, vamos até mentalizar, abaixou e continuou a escrever no chão. Aí, no chão com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele que dentro de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que os interrogavam, esses, ouvindo-o falar desse modo, se retiraram uns após os outros, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Quem estudou Moisés sabe que Moisés veio preparar o terreno, veio com muita rigidez. Na evangelização, a gente trabalhava com as crianças sobre Moisés, né? Então, havia necessidade, no tempo de Moisés, de ter essa rigidez, porque o povo não tinha ainda a capacidade de abstração dos conceitos que agora nós temos. Nós que já somos, entre aspas, um pouco mais evoluídos, ainda temos muita dificuldade para entender. Então, na lei de Moisés, as mulheres adúlteras eram lapidadas, né? Ou elas não poderiam ter mais filhos. E aí eles a colocaram no meio da praça e para justificar esse ato, que hoje a gente chama até de constrangimento, disseram que ela era adúltera e que ela tinha que sofrer um castigo. Eles tinham que justificar perante as pessoas que estavam na praça e perante a Jesus porque haviam trazido aquela mulher para lá. No sentido de humilhá-la, Jesus se abaixou, começou a escrever, depois se levantou, falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí o que aconteceu? As pessoas foram se retirando. Porque quem é que não tem pecado? Aí já começou o primeiro ensinamento. Bom, então, um a um, os velhos que pensavam com mais rigidez foram saindo e não ficou ninguém na praça. Todo mundo foi saindo de mansinho. Aí já meio envergonhados, né? Porque eles queriam o quê? Que Jesus cascasse, né? Não, ela é adúltera, ela tem que ser castigada, ela tem que sofrer uma punição severa. Conclusão, a mulher ficou sozinha com Jesus. Todos que estavam na praça foram embora. Não ficou ninguém. Então, o que foi que Jesus disse para ela? Então, levantando-se, porque ele estava abaixado no chão, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou.
Ele respondeu, não, Senhor. Aí ela respondeu, não, Senhor. Porque todo mundo foi embora. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Olha aí que ensinamento, gente. Essa passagem é bastante conhecida na Bíblia, da mulher adúltera, porque eles queriam, na verdade, massacrá-la com uma punição severa. E Jesus, na sua simplicidade, ele não se exaltava, ele não gritava, ele simplesmente falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha que ensinamento ele nos deu, né? E aí nós nos reportamos para a nossa vida diária. Nós julgamos, todos nós somos juízes dos outros. Nós julgamos. Mas será que nós julgamos a nós mesmos? Será que quando eu faço certas coisas, eu paro para refletir, eu paro para pensar que eu não deveria ter feito e de repente até pedir desculpas? Quem é que faz isso aqui? Às vezes a gente reconhece o erro e pede desculpas, mas temos ainda muitas dificuldades em pedir desculpas. Não, realmente, eu não deveria ter feito isso, realmente, eu errei, eu emiti um julgamento errado, eu peço desculpas. Então, foi o que aconteceu com esta mulher, sofrida, no meio da multidão, humilhada, porque ela foi trazida. Eu, na hora que eu estava estudando, parece que a gente vê o quadro na nossa frente, né? Pela nossa mente, parece que eu vejo aquele. De repente eu estava lá, não sei, né? Um de nós estava lá na praça, não é? Nós já tivemos tantas encarnações, né? Aí me veio esse quadro, falei, poxa, a praça cheia, e eles a trouxeram na marra, na força, pensando que Jesus fosse o quê? Dar uma punição severa para ela. Mas se ele fizesse alguma coisa assim, não seria Jesus. Jesus é Jesus, é o Filho de Deus. Ele veio aqui trazendo todo o seu amor pela humanidade. Ele deu a sua vida para nos exemplificar, para nos salvar. Então, jamais os apóstolos, as pessoas que trouxeram a mulher adúltera, poderiam pensar que ele fosse emitir um ato, um julgamento severo. Jamais ele faria isso. Jamais, porque Jesus é Jesus, né? Então, a gente para de novo para pensar. Quando nós vemos só os defeitos dos outros, nós temos que tirar a trave dos nossos olhos. Porque eu quero tirar o defeito do outro, mas será que eu estou tirando o meu? Né? Eu quero que o outro seja do meu jeito, porque a gente quer o quê? Na verdade, a gente quer que aquela pessoa seja igual a nós, seja do nosso jeito. Mas aí nós esquecemos até os princípios da psicologia. Cada um tem a sua individualidade. Cada um de nós somos espíritos reencarnados e tivemos, com certeza, outras encarnações, tivemos outras experiências de vida, e estamos aqui para progredirmos. Então, uns caminhos mais rápido, outro mais devagar, outros estão ainda engatinhando, e a gente tem que respeitar esse desenvolvimento de cada um, esse passo que cada um dá. Nós não podemos obrigar a que todos tenham o mesmo caminhar.
Eu, antigamente, muito mais nova, né? Eu achava, não, mas está dentro da doutrina, todo mundo tem que aprender, ficava até exaltada, que eu sou nas minhas convicções, mas já aprendi, isso eu já aprendi, que cada um tem um tempo para caminhar. É como as crianças quando estão no processo de alfabetização. Tem crianças que não passam rápido, estão alfabetizados. Outros caminham mais ou menos, outros não conseguem naquele ano e outras, às vezes, levam 2, 3 anos. É culpa da professora, que às vezes os pais, né? Ah, não. Assim é a humanidade. Há ainda povos que estão nas primeiras encarnações, hoje, ainda. Aqueles povos que ainda têm certos costumes, né? E aí nós estamos todos encarnados na Terra num processo de evolução. Cada um de nós tem diferentes experiências. De repente, uns já nasceram na Europa, outros já nasceram do Japão. Há países que estão no nível de evolução, de educação, bem mais à frente que o nosso país, né? E aí muita gente casca, eu não devia ter nascido aqui no Brasil, eu deveria ter escolhido um outro lugar. Mas esquecemos que estamos aqui porque fomos nós que escolhemos a nossa nacionalidade, o nosso gênero, apesar de ter aí já entra noutra discussão, né? A nossa profissão. Tudo isso, quando nós vamos encarnar, nós fazemos nosso planejamento básico de como eu quero vivenciar aquela encarnação na Terra. Não é? Então, cada um caminha de um jeito. Nós não podemos obrigar a que todo mundo caminhe igual. Claro que nós gostaríamos muito, principalmente dentro da nossa família, né, Rubens? A gente gostaria que todo mundo nos acompanhasse nas nossas reuniões, que estudasse um pouco a doutrina. E às vezes a gente tenta até trazê-los para cá, porque para nós é o melhor, é o que nos conduz, é o que nos dá uma luz. Mas eles ainda não estão suficientemente, no meu ponto de vista, amadurecidos ou despertados para seguir esse caminho. A gente tenta, porque a gente ama, a gente quer ver o bem dos nossos queridos, mas às vezes eles não estão preparados ainda para seguir aquele caminho. E a gente tem que fazer o quê? Orar, pedir a Deus para que eles mais tarde caminhem, porque todos nós sabemos que chegaremos à perfeição. Uns levarão mais tempo, outros levarão menos tempo, mas nós chegaremos à evolução. Cada um tem o seu tempo para aprender. E a nossa dificuldade é entender isso, que cada um está no grau de perfeição, né? Cada um precisa de um tempo para evoluir. Uns evoluem mais rápido, outros evoluem mais devagar. E eu até me lembrei das religiões também. Antigamente, né, eu vim a maioria que eu creio, vem da religião católica. Minha mãe era filha de Maria. Até que deu um piripaque nela, na estação, passeando, e mamãe ficou 3 dias desacordada. E minha avó, muito católica, e aí ninguém sabia o que minha mãe tinha. Foi levada desmaiada para casa. Médico naquele tempo, né, 80 anos atrás, 80, ela morreu com 90, mais ou menos 75 anos atrás, e aí o médico soube explicar o que a minha mãe tinha. Levaram para o hospital não achou nada, devolveu para casa. Ela ficou no hospital 2 dias. Aí tinha uma amiga da minha avó, dona Duduca, que era espírita, frequentava um centro igual ao nosso.
Aí viu a situação, foi lá falar com a minha avó Noêmia. Aí falou, dona Noêmia, se a senhora não se importar, porque naquele tempo, né, quem era espírita era uma coisa do outro mundo. E aí a levou, aí falou, ela não pode ir, que ela estava adormecida, dormindo, e aí levou o nome dela para a reunião lá do centro em Turiaçu. O centro existe até hoje. E aí, na primeira reunião, levou o nome dela, que era assim, a corrente, os médiuns. Quando ela chegou em casa, minha mãe começou a despertar. A mediunidade dela estava muito intensa, ela não sabia nada. Aí começou o tratamento na reunião de auxílio espiritual, né, desobsessão, e mamãe aí se tornou espírita. Essa foi a história. Então, o que acontece? Hoje, a espiritualidade, através das artes, segundo os nossos amigos espirituais, é que vem se mostrando para as pessoas leigas, porque nós vemos as pessoas que não são da nossa religião, mas que já aceitam certas coisas, porque foi dito pelos mentores, pelos espíritos, que o espiritismo chegaria ao mundo, seria a terceira revelação, mas que viria principalmente através das artes, teatro, filme, né, e outras formas de manifestações. E é o que está acontecendo. De leve, a gente tem visto, né, filmes interessantes, alguns fenômenos, eles dão até outros nomes, né, principalmente os russos, os americanos, mas de alguma forma o espiritismo está chegando. E vai chegar um dia em que a ciência, a arte, não vai poder mais negar. Não sei se eu estarei aqui para vivenciar, mas eu creio plenamente que isso vai acontecer. Então vamos voltar para cá para terminar. Aí ele volta novamente. Atire a primeira pedra aquele que tiver isento de pecado. Quem é que pode atirar a primeira pedra aí? Ninguém, né? Aí ele fala da indulgência, que Jesus preconiza a indulgência, ou seja, nós temos que ter sempre o nosso coração repleto de amor para com o nosso semelhante. Não podemos ser tiranos, juízes tiranos, que julgamos o nosso semelhante com muita rigidez. Ele volta a bater nessa tecla. O que é a indulgência? É a compreensão de que se o nosso semelhante, que o nosso irmão, que está fazendo alguma coisa que a gente não concorda, é porque ele não tem a devida compreensão. Não é que, então ele pode fazer tudo. E aí tem gente que é extremo. Eu não vou ser... Meu primo falou para mim, não vou ser espírita, que vocês espíritas suportam tudo, dá desculpa para tudo. Quem é que já não escutou isso? Né? Vocês são marionetes. Tem desculpa. Não é isso. Há a lei de Deus, há os ensinamentos de Jesus, há as coisas certas que nós temos que fazer. Lógico, as leis morais. Mas o que acontece? Às vezes há pessoas que ainda não conseguiu chegar àquele nível de compreensão. Ele não deve fazer certas coisas. Irão responder pelos seus erros? Claro que vão responder. Não matar, honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo. Tudo isso nós aprendemos. Mas será que todo mundo aprende e interioriza? Não. Agora, se ele faz, é porque a cabeça dele, ele não consegue ainda entender que ele está ferindo, ele está violando a lei de Deus. Aí eu me lembro, até, abro um parênteses, que eu gosto de abrir, das pessoas psicopatas, né? Que é um gênero de doença reconhecido pela ciência médica.
E aí, a pessoa psicopata, ela faz certas coisas que na cabeça dela é normal. Aquilo não é um crime, aquilo não é uma ação nefasta que ela está cometendo. Porque o nível moral dela, espiritual, não consegue ainda atingir esse sentimento de que ele tem que respeitar a vida do seu semelhante. Ele não pode cometer certas coisas. E hoje a gente está vivenciando, né? Tem gente que está apavorada com as coisas que nós temos visto, não é? A gente acorda de manhã, quem tem um hábito, acorda de manhã, liga a televisão, ligar na Record, então, olha, é só notícias de crime. É isso. E tem gente que gosta de ver, né? Eu não gosto, eu não vejo. Não vejo. Então, essas pessoas ainda precisam voltar seu pensamento para Deus, porque estão precisando muito apreender os bons sentimentos, o sentimento de amor. Está faltando ao mundo amor. O mundo hoje não tem o amor pelo seu semelhante. A gente às vezes passa, a pessoa está caída lá, a gente passa, não dá devida importância. Porque, eu não vou me meter, não. Está lá caído, sei lá se bebeu, se está drogada. A gente está ficando também duro com o nosso coração. Claro que os dias de hoje estão bem complicados, reconheço também. Mas há ocasiões em que a gente poderia fazer alguma coisa e não faz. E não faz. Com medo da violência que a gente vive hoje, mas também a gente não faz porque aquilo não toca no nosso coração, não é verdade? Aquilo não desperta aquele amor que a gente tem que ter pelo nosso próximo. Então, gente, precisamos acordar. Precisamos olhar nosso semelhante com mais amor. E para terminar, o que a gente tem que fazer? A reprovação que nós fazemos à conduta dos outros, nós temos que tentar, primeiramente, reprimir esse mal que há dentro de nós, de sermos os juízes, de só viver reprovando. Nós temos que entender também que, de repente, aquela criatura está precisando do nosso auxílio. E a gente não tem esse discernimento para chegar perto dela e tentar ajudar. A gente só sabe reprovar. Então, nós temos que parar com isso. Né? Vamos continuar falando? Não vamos mudar, isso não tem jeito. Mas, pelo menos, a gente tentar ajudar um pouco mais, né? Olhar aquela pessoa com um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, um pouco mais de compreensão e entendimento de que aquela criatura às vezes está fazendo aquilo, mas nem sabe direito o que ela está fazendo, né? Porque ela está perdida nas suas ideias. E eu tenho também, junto com a companheira, que hoje não está aqui, Tânia, pelo nosso serviço, nós somos obrigados, entre aspas, a fazer um curso para ministrar para professor de dependentes químicos. E aí, a gente, quando vê um drogado, o que a gente fala? Sem vergonha. É isso. Olha, aí entra o nosso julgamento. Isso que eu quero mostrar. É isso, é aquilo, é aquilo. Mas o que nós aprendemos lá no curso? Foram 6 meses de curso, eu e ela. O dependente químico é uma pessoa doente. É um doente. Precisa de ajuda. Mas nós ajudamos quando a gente vê alguém, depende. A gente só sabe censurar.
não é verdade? E toda família hoje tem um caso de uma dependência química. Então, os psicólogos eram até do Leon Denis, que deram um curso para a gente. Tinha assistente social, tinha psicólogo. Um deles, o Roberto, é do Leon Denis. Claro que há a parcela espiritual aí também. Mas eles citaram, o que eu achei interessante, certas características das pessoas que se drogam. Uma das quais é a baixa autoestima dele, do drogado. Ele acha que ninguém gosta dele. E que se acontecer alguma coisa com ele, não é nada demais. Isso dentre umas coisas. Aí eu comecei a observar das pessoas drogadas que eu conhecia, que se drogavam, e realmente muita coisa que foi falada lá no curso, realmente a gente pode aplicar. E aí eles ainda falaram, olha, tem gente que experimenta a droga e não fica viciado. Experimentou uma vez, acabou, acabou. Tem outros que se drogam e ficam extremamente dependentes. Isso vai de mente para mente. Claro que há também o envolvimento espiritual, mas a orientação que eles passavam para nós é que a gente abraçasse. Quem é que abraça o dependente químico? Abraçasse no sentido de dar amor, de dar apoio, de tentar tirar aquela criatura daquela situação. Quem é que faz isso? Quando tem um caso, só a mãe ou o pai, né? E às vezes chega a um ponto que nem fica mais em casa, porque começa a roubar, a fazer certas coisas, e fica uma situação difícil para os pais. Então, gente, tudo passa pelo amor. Por que eu estou falando isso aqui agora? Tudo passa pelo amor que nós ainda não vivenciamos como deveríamos vivenciar. Não vivenciamos. Eu me incluo nisso. Tá? Eu estou falando na primeira pessoa, eu me incluo nisso. Por quê? Porque a gente tem que ajudar a esse dependente químico a levantar. Claro que é todo um trabalho atrelado, psicólogo, serviço social, ajuda espiritual e, principalmente, a vontade dele. Ele tem que ter, né, a força suficiente para querer sair daquele problema. Ele tem que cair em si, ver que aquilo está prejudicando a sua vida e ele tem que cair em si para tentar sair e se recuperar. Mas a maioria deles também acha que ele não é totalmente viciado, né? Quem conversa com viciado sabe. Ele acha que no momento que ele quiser deixar, ele vai deixar. E não é bem assim. Por quê? Já se criou uma dependência orgânica e, às vezes, a mente não quer. Ele sabe que aquilo está fazendo mal a ele, mas o seu organismo já tem aquela necessidade. Então, para vencer isso, precisa de medicamentos, né? Eles têm que tomar, quando resolvem se tratar, tem que tomar medicamentos, uma força espiritual partindo dele mesmo para se curar e a ajuda da família, que não é uma coisa fácil. E ele, o principal fator é ele querer sair daquilo. Mas por que eu citei isso? Porque nós só julgamos, não é isso? E a gente hoje está vivendo situações que a gente pode ter dentro da nossa família, né? A gente procura ajudar, mas muitas das vezes também eu entendo que a gente quer ajudar, mas o doente não quer ser ajudado, né? Também acontece isso. E para finalizar, que eu acho que já está chegando no final, ele diz ainda que Jesus haja proibido que se proflague o mal, uma vez que ele próprio deu o exemplo
tendo feito até em termos energéticos da sua autoridade moral. Então, o que ele quer dizer aí? Jesus não quer que o mal se propague, porque ele, através de tudo que ele fez enquanto esteve aqui na Terra, ele exemplificou as nossas normas de conduta, através do amor, da benevolência, da indulgência, da caridade com o nosso próximo. Então, o que nós temos que fazer? Nós que estamos aqui 2000 e tantos anos depois da passagem de Jesus, temos a chance de aprender o que ele nos deixou, o legado, os seus ensinamentos. Temos que procurar seguir com os nossos erros, com os nossos acertos, mas não podemos desanimar, porque ele pregou o amor, pregou a caridade, pregou a justiça, e ele quer que o seu sacrifício não seja em vão. Será que ele passou por aquele sofrimento todo e nós não apreendemos nada? Olha a tristeza, olha a ingratidão que nós estamos fazendo perante esse legado que ele nos deixou, né? Então, que nós possamos, na noite de hoje, em outras ocasiões também, quando estivermos nas nossas dificuldades, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, pedindo forças, pedindo luz, para que ele nos conduza da melhor maneira possível, amando, perdoando, entendendo as fraquezas, as dificuldades do nosso irmão, dos nossos irmãos, para que nós não sejamos juízes tão severos diante de tanta coisa que a gente vivencia. Que Jesus possa estar conosco, hoje e sempre.